A madrugada em Belo Horizonte possui uma textura única, um silêncio que parece feito de neblina e ecos distantes. Quando você atravessa o portão de ferro do edifício Floresta, o ar do bairro parece mudar, tornando-se mais denso, carregado com o cheiro de asfalto úmido e o mofo discreto das construções históricas daquela região mineira. Seus passos ecoam pelo saguão deserto, um ritmo cansado que marca o fim de mais uma jornada exaustiva de trabalho. Você caminha em direção ao elevador antigo, cujas portas pantográficas de ferro brilham sob a luz pálida de uma lâmpada solitária que oscila no teto alto. Ao puxar a grade metálica, o estalo seco do ferro contra o ferro soa como um aviso que você ignora por puro cansaço físico. Você entra na cabine apertada, onde o revestimento de madeira range sob seu peso, e aperta o botão do quarto andar. O painel de latão, polido por décadas de mãos apressadas, reflete seu rosto de maneira distorcida, uma sombra pálida que observa você de volta enquanto o elevador inicia sua subida lenta, pesada e vibrante. Ao atingir o destino, o elevador para com um tranco seco e autoritário. As portas se abrem com um estalo metálico agudo, revelando o corredor que você chama de lar há 3 anos. O cheiro de cera antiga e madeira úmida invade seus pulmões instantaneamente. Um perfume que normalmente traz uma sensação imediata de alívio e segurança após um dia difícil. Você sai do elevador e o som dos seus sapatos sobre o piso de taco de madeira é nítido, um clique rítmico que preenche o espaço estreito e silencioso do andar. Automaticamente, seu corpo se inclina para a direita, seguindo o trajeto habitual para o apartamento 403. No entanto, algo faz seu coração falhar uma batida. O tapete vermelho que percorre o centro do corredor, aquela peça de tecido desgastada, mas confiável, termina de forma abrupta. Ele acaba exatamente 2 metros antes do ponto onde deveria cessar, revelando o taco de madeira nua, brilhando sob uma luz amarelada que pisca uma única vez, como se o prédio estivesse piscando para você. Você para, completamente confuso. Seus olhos percorrem as paredes descascadas, cujas imperfeições na pintura você conhece como as linhas da palma da sua mão. Ali está a mancha em formato de nuvem perto do teto. E ali está o pequeno risco causado pela mudança do vizinho há alguns anos. Sua mão mergulha no bolso e encontra a familiaridade fria do metal. Você retira a chave Yale dourada, sentindo a textura áspera da fita isolante preta que você enrolou na ponta para identificá-la com facilidade no escuro. Seus dedos apertam o objeto enquanto você avança mais alguns passos hesitantes. Seus olhos buscam a porta 401, depois a 402. Os números de bronze estão lá, embora o número 2 pareça levemente inclinado para a esquerda, uma assimetria perturbadora que você nunca havia notado antes. Mas quando seu olhar finalmente se desloca para o lugar onde a porta 403 deveria estar, o ar parece fugir completamente dos seus pulmões. Não há porta. Onde deveria existir o batente de madeira maciça e a fechadura de latão, há apenas uma parede lisa e fria de concreto bruto. Não há sinais de reforma. Não há poeira de obra. Nem mesmo a marca de onde um dia houve um portal de entrada. É como se a arquitetura do prédio tivesse decidido que aquela unidade residencial nunca existiu. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A incredulidade se transforma em um pânico gelado que sobe pela sua espinha de forma lenta e implacável. Você estende a mão trêmula e toca o concreto. Ele está gélido, sólido, e parece vibrar levemente com um som profundo vindo das entranhas da estrutura. Em um surto de racionalidade desesperada, você gira sobre os calcanhares e corre de volta para a segurança metálica do elevador, buscando desesperadamente uma saída ou uma explicação lógica para aquele pesadelo.
Suas mãos tremem violentamente ao apertar o botão do quarto andar no painel de latão, embora você já esteja fisicamente nele. O número 4 permanece aceso, uma luz fixa e indiferente ao seu desespero crescente e ao suor frio que escorre pelo seu rosto. O elevador não se move. As portas permanecem abertas, convidando-o a olhar novamente para o corredor que desafia toda a lógica espacial. O silêncio sepulcral do prédio é então quebrado por um som que faz seus pelos do braço se arrepiarem instantaneamente. Diretamente acima de você, no ponto exato onde sua sala de estar deveria estar localizada, você ouve o som nítido de passos pesados. Alguém está caminhando sobre o teto, movendo-se com uma cadência lenta e deliberada, como se estivesse medindo o espaço vazio onde sua vida costumava habitar. O edifício Floresta parece ter acordado, e ele não reconhece mais a sua presença como morador, transformando o refúgio em uma armadilha. O pavor que se instala no peito não é um golpe súbito, mas uma erosão lenta e cruel da sua sanidade. Você abandona o refúgio inútil do elevador e volta a pisar no corredor do quarto andar, sentindo o ar mais denso e carregado com um peso físico desconhecido. Seus pés buscam instintivamente a janela ao fundo, aquela que deveria oferecer a visão reconfortante da rua Sapucaí, com suas luzes urbanas e o movimento eterno dos trilhos que cortam o coração de Belo Horizonte. No entanto, ao se aproximar do vidro emoldurado em madeira, o que seus olhos encontram não é a vida noturna mineira. O mundo exterior foi substituído por um fosso absoluto, um vácuo de escuridão profunda que parece devorar a própria luz que tenta escapar do prédio. Não há postes, não há prédios vizinhos, nem mesmo o brilho distante da rodoviária. Apenas um abismo que não deveria estar ali, onde o horizonte da cidade desapareceu por completo, deixando você isolado em uma ilha de concreto, flutuando no vazio absoluto. Ao se virar bruscamente, o choque visual é paralisante. O corredor, que você percorreu em poucos segundos durante os últimos 3 anos, agora se estende em uma perspectiva impossível e distorcida. A porta pantográfica de ferro do elevador parece ter recuado para uma distância de 50 metros, tornando-se um detalhe minúsculo no fim de um túnel de madeira e cera. O espaço entre você e sua única via de saída se dilatou como um elástico esticado ao limite do rompimento. O som do seu próprio batimento cardíaco preenche o vácuo, enquanto o edifício Floresta deixa de ser um abrigo para se transformar em uma entidade maleável que altera suas dimensões conforme o seu pânico aumenta. Suas mãos buscam novamente a chave Yale dourada com a fita isolante preta, que agora parece vibrar contra a palma suada. Em um ato de desespero irracional, você se aproxima do local onde sua porta 403 deveria existir. Você estende o braço e tenta encostar a ponta metálica no concreto bruto da parede. O que acontece desafia toda a lógica. Onde o metal toca a superfície cinzenta, o concreto não se comporta como pedra sólida. Ele cede. A parede afunda sob a pressão da chave, revelando uma consistência de borracha tensionada ou de tecido orgânico denso, criando uma ondulação concêntrica que se espalha pelo plano vertical. O material é gélido e estranhamente elástico, e você tem a sensação aterrorizante de estar tocando a pele fria de uma criatura adormecida nas entranhas da construção. Você recua soltando um arquejo, o coração martelando contra as costelas, como um animal enjaulado. Ao girar o corpo para buscar a porta 402, a irrealidade se intensifica de forma insuportável. A porta do seu vizinho simplesmente desapareceu. No lugar dela, o corredor se transformou em uma galeria estranha. 3 portas idênticas surgiram em sequência, todas feitas de uma madeira escura e sem qualquer numeração ou placa. O ambiente continua a se contorcer diante dos seus olhos.
O tapete vermelho agora começa a subir pelas paredes laterais em um ângulo impossível, cobrindo o reboco descascado até atingir o teto. Você percebe, com um horror crescente, que está preso dentro de um estojo de veludo, um espaço que o prédio está forrando para conter algo que ele não pretende soltar. No meio do silêncio opressor, um som metálico e seco corta o ar. Atrás de você, no ponto exato onde o concreto engoliu o seu apartamento, você ouve o som inconfundível de uma fechadura girando. É o som da sua própria tranca, o clique rítmico que você conhece. Mas não há maçaneta ou buraco de fechadura. Apenas a massa cinzenta da parede que agora pulsa levemente em sincronia com o mecanismo invisível que trabalha do outro lado. Olhando para o chão, você nota um objeto fora de lugar, repousando sobre o taco de madeira. No ponto exato onde o seu tapete de boas-vindas costumava ficar, há um par de sapatos. Você os reconhece com um calafrio. São os seus sapatos de reserva, aqueles que estavam guardados dentro do seu armário, no seu quarto. Eles estão ali, mas cobertos por uma camada espessa de poeira cinza e fina, como se tivessem sido esquecidos por décadas. Enquanto você observa a poeira sobre o couro gasto, um rasgo estreito começa a se abrir na parede à sua frente, como uma ferida. Através dessa fenda, surge uma maçaneta de bronze, idêntica à sua, começando a girar lentamente, convidando-o a olhar para o que existe do outro lado dessa fratura espacial. A fenda na parede não é a única coisa que muda na arquitetura impossível desta noite em Belo Horizonte. À sua esquerda, onde o poço do elevador deveria estar, uma estrutura se manifesta. Uma porta de madeira escura e pesada surge silenciosamente, como se sempre estivesse ali, aguardando o momento em que sua sanidade estaria frágil o suficiente para ser notada. Não há o número 403 gravado no batente, mas o aroma que emana pelas frestas é inconfundível. É o cheiro de café recém-passado, o mesmo grão que você comprou no Mercado Central. É o cheiro da sua rotina flutuando em um espaço que deveria ser um abismo. O terror é temperado por uma nostalgia doentia. Você ouve o som de uma cadeira de madeira sendo arrastada sobre o piso de taco. O rangido ecoa pelo corredor e você vê uma sombra se movendo sob a fresta inferior, bloqueando a luz por um segundo. Alguém está vivendo a sua vida ali, no lugar que o prédio roubou. Seus dedos alcançam a maçaneta de bronze. Ao contrário da parede de borracha, o metal aqui é sólido e gelado. Você gira o mecanismo e a porta está aberta. Ela cede pouco antes de ser interrompida pelo estalo metálico de uma corrente de segurança. Martelo contra as costelas, você cola o rosto na fresta estreita, esperando ver seus quadros ou seus livros. O que seus olhos captam é uma impossibilidade que estilhaça sua lógica. Através da pequena abertura, você não enxerga o interior de um lar. Você vê um corredor idêntico ao que você está agora, mas desprovido de cor, mergulhado em tons de cinza. E lá, parado no centro daquele corredor, está você mesmo. Você observa suas próprias costas, seus ombros tensos e aquela mesma postura de quem está perdido. O seu duplo observa fixamente uma parede de concreto onde não existe porta. Imagem pavorosa, uma versão de você presa em um ciclo temporal infinito que consome toda a sua esperança de fuga. O pavor o faz soltar a maçaneta. Você recua, tropeçando nos próprios sapatos cobertos de poeira cinza, e percebe que o ambiente ao redor iniciou uma metamorfose agressiva. O corredor não está mais mudando de forma, ele está se comprimindo sobre sua existência. As paredes, cobertas pelo tapete vermelho que pulsa como uma artéria, parecem ter se aproximado dezenas de centímetros. O teto baixou o suficiente para que o ar se torne escasso e quente, como se o prédio respirasse em sincronia com o seu pânico. Cada vez que você inspira, o espaço diminui. A percepção de que o prédio não é uma construção, mas um organismo labiríntico e predador,
torna-se absoluta. Ele se reconfigura a cada passo seu, fechando rotas de fuga e abrindo becos sem saída que levam ao desespero. Você tenta correr, mas a distância dobra a cada zancada, enquanto a largura se estreita até que seus braços roçem no veludo úmido das paredes, que se fecham violentamente diante de seus próprios olhos aterrorizados. Em um ato de negação, você busca o conforto da sua chave Yale com fita isolante. Mas a fita preta começou a derreter entre seus dedos. O metal dourado está se tornando líquido, perdendo o formato e transformando-se em uma massa informe na palma da sua mão. A chave para o apartamento 403 não existe mais porque o destino foi apagado. De repente, o som de um sino ressoa. O elevador abre suas portas sozinho, no final do corredor comprimido. Você corre em direção a ele, mas a abertura não revela uma cabine. O interior do elevador está preenchido por uma parede sólida de tijolos antigos e argamassa seca. Não há para onde ir. Você está confinado no corredor anômalo, enquanto o teto cinza desce lentamente sobre sua cabeça. Registro de anomalia espacial, número 403B, concluído. O indivíduo permanece em isolamento dimensional. Inscreva-se no canal para acessar os próximos relatórios de anomalias e documentar outras falhas arquitetônicas neste prédio que devora a realidade de Belo Horizonte.